pessoal, tudo bem? Eu me chamo José Roberto Araújo e hoje a gente vai dar início a mais um vídeo aqui para o canal, tá? O vídeo de hoje vai ser um vídeo de introdução sobre Azure Functions, tá? Que é um assunto que eu já venho falando há bastante tempo. E esse vídeo ele vai dar início a uma série de outros vídeos onde eu vou apresentar os outros recursos, tá? do Azure Functions, que é um assunto bem extenso, existem várias funcionalidades, existem vários recursos que a gente consegue tirar proveito dessa nova tecnologia de nanoserviços ou serverless, tá? Introduzido dentro do portal do Azure. Tá? Então, vamos dar início ao nosso vídeo de hoje sobre a introdução ao Azure Functions. Bom, essa aqui é uma agenda que a gente vai seguir para a gente ter um roteiro, onde a gente vai falar um pouquinho do conceito do que se faz, que é Function as a Services e Serverless, a introdução ao Azure Functions, os benefícios, as formas de entrada e de execução, quais são as triggers de execução de um Azure Functions, quais são as saídas que um Azure Functions consegue fazer de integração com a anatomia de uma function arquitetura e a apresentação do portal dentro do Azure. Tá? Bom, serverless, a era dos nanoserviços, né? O que vem a ser esse conceito de serverless? Quando muita gente toma conhecimento sobre o nome, né, do conceito serverless, o que elas vêm a pensar primeiramente? É que elas vão ter código que não vai precisar de servidores. E não é bem isso que a tecnologia de serverless, tá? O conceito de serverless emprega. O que ele emprega, na verdade, é que o código que você vai gerar, ele não ele não depende da gestão dos servidores onde esses códigos vão executar. Ou seja, o desenvolvedor que está desenvolvendo esse código para Azure Functions, na verdade, ele não precisa se preocupar com a gestão da infraestrutura, porque ela vem como serviço para a gente. Tá? No caso do Microsoft Azure, toda a plataforma de nuvem da Microsoft vai prover todo o mecanismo de escala dessas Azure Functions. Então, o desenvolvedor não precisa se preocupar com a manutenção de atualização dos servidores, atualização do sistema operacional, enfim. Tudo isso aí é de responsabilidade do Microsoft Azure, tá ok? Então, é isso que prega o conceito de serverless. O desenvolvedor não precisa se preocupar com a infraestrutura. Bom, Function as a Services. O que esse conceito vem? Né? Ele vem junto com o conceito de serverless. Então, ele é um serviço computacional, tá? Onde possibilita desenvolvimento e execução e várias integrações dentro do cenário de nuvem. Tá? Então, por que faz? São funções, são pedaços de código que vão rodar dentro de infraestrutura que são providas, né, que são fornecidas pelo ambiente de cloud como serviço. Tá ok? Então, quais são os reais benefícios do FaaS, né, do Function as a Services? Então, a gente não precisa de servidores, na verdade, desculpa, a gente não precisa de gerir os servidores que estão dentro da infraestrutura que fornece o poder computacional para rodar os códigos, tá ok? Então a gente também tem a escalabilidade contínua. O que isso representa? Que à medida que as functions vão necessitando de poder computacional, tanto de escala horizontal quanto de escala vertical, tudo isso vai ser gerenciado pelo Microsoft Azure, ou seja, toda a plataforma de nuvem da Microsoft vai fazer todos os cálculos, tá ok? E vai prover os servidores necessários para que as suas functions elas possam ser escaladas automaticamente. Tá? E, junto a isso, a gente tem o baixo custo. Né? Por que o baixo custo se eu não preciso gerenciar servidores? Ou seja, o custo de gestão desses servidores está repassado para a plataforma de nuvem do Microsoft Azure. Eu tenho escalabilidade automática e eu tenho um baixo custo. Como é que isso funciona? Sim, o baixo custo vem
do entendimento do seguinte: no momento em que você tem a sua function deployada no ambiente do Microsoft Azure, ou seja, você deployou a sua function no portal do Azure, enquanto a sua function não consumir recurso do Azure, a sua function não vai ser cobrada, ou seja, você só vai ser cobrado pela sua function no momento que ela for executada, no momento que ela for requisitada, tá ok? Azure Functions dentro do Microsoft Azure, implementando o conceito de serverless, tá? Então, quais são as integrações ou os gatilhos de entrada que uma Azure Functions consegue trabalhar? Aqui nessa imagem, a gente tem algumas das integrações, ou seja, algumas triggers de entrada, que são gatilhos para a execução de entrada de uma Azure Functions. Ou seja, um Logic App ele pode muito bem integrar com o Twitter, integrar com o Facebook, integrar com um FTP, com um Storage Blob e pegar essas informações e o input dessas informações através de um Logic App vai ser o input de um Azure Functions, provavelmente. Tá? O outro ponto é que a integração de um Azure Functions com um webhook que acontece dentro do Dropbox também é uma porta de entrada e um gatilho para execução de uma functions. No Bitbucket, no GitHub, uma outra function, por exemplo, que está aqui, tá? Ela pode sim ser chamada através dessa outra function aqui, tá? Então, uma function pode chamar outra function também, porque elas são endpoints. Tá? E sendo endpoints, sendo publicadas na internet, elas podem se conversar. Tá, okay? Além disso, a gente tem um scheduler, ou seja, functions elas podem ser executadas por agendamento, né? Por data message, ou seja, por mensagens trafegando por outros serviços do Azure, e por integração de webhook, como a gente está vendo aqui pelo Bitbucket, Dropbox e GitHub. Tá? Se é uma function, ela tem uma saída. Toda função tem uma saída. E essas saídas também são fatores de integração com outros serviços de nuvem, como, por exemplo, aqui um Service Bus, Notification Hubs, Storage Queue, Storage Blob ou outros serviços de nuvem conectado, tá? Além, como eu já falei, com outras functions. Tá? O que acontece aqui com a anatomia de um Azure Function? Bom, na anatomia de um Azure Functions, a gente começa a perceber algumas proximidades de Azure Functions com Web Jobs. Tá? De fato, Azure Functions foi desenvolvida utilizando todo o SDK, tá? Todo o SDK dos Web Jobs. Tá? Então, as functions elas funcionam muito parecidamente com os Web Jobs. Ela tem triggers, ela tem integrações, ela tem agendadores que fazem as Azure Functions executarem em horários agendados. Tá? E isso se aproxima muito ao que a gente tem hoje utilizando Web Jobs dentro de um Web App. Tá? Só que quais são as vantagens que a gente tem dentro dessa anatomia? Azure Functions, elas funcionam independentemente, tá? O poder de escala delas, apesar de elas serem agregadas dentro de uma Azure Function App, como está aqui, sim, o Azure Function App é um container de funções, tá? Então, esse cara que vai demandar todo o poder de escala, mas cada function ela funciona independentemente das outras dentro desse mesmo container, tá ok? Além disso, a gente tem alguns controles de dependência, tá? Todas as Azure Functions, elas têm dois gestores de dependência. Um é o NuGet, tá? Quando a gente está trabalhando com código F Sharp, com código C Sharp, tá? Porque as functions elas têm vários templates e várias linguagens suportadas, tá ok? A gente vai mostrar isso quando a gente for para o portal. E, além disso,
a gente consegue desenvolver Azure Functions utilizando um Node.js ou JavaScript. E essas dependências vão ser gerenciadas pelo NPM. Tá? Complementando tudo isso, as Azure Functions elas têm um conjunto de assemblies padrão, ou seja, quando você cria uma Azure Function, tá? Quando você cria uma function dentro de um Azure Function App e você roda ela a primeira vez, quando você analisa, você entra dentro da estrutura de pastas, né, da estrutura da aplicação de uma function, você vai começar a observar que existe um conjunto de assemblies padrão para a execução dessa function. Ou seja, a gente já tem algumas configurações pré-estabelecidas pelo time do Azure Functions que acelera a nossa produção de código responsável somente para atender uma necessidade de negócio. E o que a gente tem dentro da anatomia, na verdade, junto com a anatomia de um Azure Function? A gente traz aí a arquitetura computacional de como a Azure Functions funciona dentro do ambiente do Microsoft Azure. Tá? A gente tem, como a gente já mencionou, uma Azure Functions App, tá? Que é o container de funções. Vocês vão ver isso quando a gente for para o portal. Tá, ok? E a gente tem o serviço W3WP, que é o Web Host App. É o mesmo serviço que a gente tem quando a gente está trabalhando com Web Jobs ou com Web App. Tá, ok? É esse serviço, né, que vai prover todo o funcionamento da nossa Function App. Tá, ok? Só que qual é o grande detalhe aqui? Esse Web Host App, ele funciona como um script host, tá? Onde ele vai interpretar quais são os inputs e quais são os outputs dessa function, quais são os inputs que vão ser o gatilho de execução da function e qual é o output dessa function e qual também é a integração que ela vai ter que fazer. Tá, ok? Além disso, o pipeline de execução do W3WP ele é mais reduzido do que a gente teria no W3WP utilizando um web app, onde eu tenho toda uma stack muito maior de execução, tá? Do que simplesmente rodar uma function, que é um código muito menor, onde ele é stateless, ou seja, nunca se esqueçam disso. Toda Azure Function ela trabalha com o conceito de API e toda API ela é stateless. Tá? Existem APIs stateful, mas na maioria das APIs que vocês vão encontrar são APIs stateless, ou seja, elas não têm estado. Toda vez que você executar o código de uma function, ele vai ser executado do zero. Tá, ok? Então ele não guarda estado. Então o que acontece aqui quando o script host executa? Ele observa qual é o evento que chamou essa function, tá? Que são os event source, e ele vai aqui por essa setinha, vai executar as nossas functions baseado nas integrações que a gente tem nos event source, tá, ok? E essa representação aqui de uma API, na verdade, é a porta de entrada de um Azure Functions App. É ele que é o container que gerencia toda a maestria de execução das functions, ok? Bom, qual é o cenário de uso de uma function? A gente tem o cenário de bots, onde a gente consegue fazer as integrações de bots com Cortana, tendo um cenário de análise de inteligência artificial, onde existem várias mensagens chegando, né, através dos bots, que estão espalhados aí via Skype, Microsoft Teams, Facebook, Twitter, e dentro das suas próprias aplicações vocês podem desenvolver também alguns bots, ou seja, os canais de entrada para uma function é muito grande. Tá? E o poder computacional e o poder de elasticidade de escala que ela proporciona facilita, né, o desenvolvimento de bots, né? Onde as functions são facilmente escaláveis e isso facilita o nosso desenvolvimento. Tá, ok? O outro cenário é o cenário de telemetria, né? Onde os veículos vão informando para o cenário de nuvem quais são as informações de um carro, tá?
e isso pode sim bater dentro de uma Azure Functions, pode chamar o Azure Functions, e essa Azure Functions vai guardar essas informações do carro, tá ok? Para armazenar isso numa base de dados para a gente trabalhar com o BI, por exemplo, e ativar um Event Hub. O volume de informações que o Event Hub recebe, ele pode direcionar e a gente pode trabalhar esse volume de informações, esse stream de informações com o Stream Analytics, que é outro serviço de nuvem, tá? Ambos são os serviços de nuvem do Microsoft Azure, o Event Hub e o Stream Analytics. E o Stream Analytics ele vai trabalhar a massa de dados que está chegando dentro do Event Hub, fazendo algumas consultas mais inteligentes e integrando com outro Event Hub que, consequentemente, é uma porta de entrada, como vocês estão vendo aqui na imagem, para outra functions. E essa última function aqui vai fazer uma integração com o Twilio, mandando um SMS e mandando um e-mail para algum grupo de usuários. Essa é outra forma de a gente utilizar Azure Functions num cenário de IoT com telemetria, tá ok? Bom, aqui é o App Service Plans. A gente tem dois tipos de plano, que é o Free e o Shared, onde as CPUs e a alocação de disco eles são limitadas, porque eles são um ambiente compartilhado dentro da plataforma de nuvem da Microsoft. Tá? A gente também tem aqui o tipo de plano básico, tá ok? Onde a gente tem o seu próprio servidor dedicado e a capacidade de hospedar vários sites, vários websites, tá? Dentro do plano básico. O plano Standard, a gente tem um outro ganho do poder computacional da nuvem do Azure, que é o Scale Up e o Scale Out, onde o Scale Up eu vou ter o uso de hardwares mais robustos para escalar a minha aplicação, tá? De forma vertical, e o Scale Out é uma escala horizontal, onde eu vou ter um maior número de instâncias da minha aplicação, tá ok? E a versão Premium do App Service Plans, ele te dá a possibilidade de trabalhar com hardwares utilizando discos SSD e backups automáticos. Esse App Service Plan, ele está aqui na apresentação para vocês começarem a entender que Azure Functions tem dois tipos de plano, tá? Onde eu posso reaproveitar o plano de um App Service Plan e eu posso trabalhar com um outro tipo de plano para o Azure Functions, tá ok? Preços no Azure Functions. Bom, como é que a gente começa a entender a precificação no Azure Functions? Você pode continuar usando o App Service Plan com servidores dedicados e o seu custo mensal ele vai ser controlado, porque à medida que você diz que a sua Azure Functions App vai passar a utilizar um plano em que ele é limitado a gastar $150 ou R$ 300 por mês, esse plano é limitado a essa cota de orçamento. Ou seja, a sua function não vai conseguir escalar mais do que isso. Chegou no limite de cobrança, a máquina não vai mais escalar no Azure. Ok? Ou você pode optar pelo plano chamado Consumption Plan, muito conhecido também como Dynamic Plan. Tá ok? E aqui a gente tem algumas vantagens, tá ok? Quais são as vantagens do Consumption Plan? O Consumption Plan ele te dá a possibilidade de escala por tempo de consumo de CPU versus a memória RAM. Isso vai gerar um conjunto de gigabytes, tá? Onde isso vai entrar para o modelo de billing ou para o modelo de cobrança. O outro ponto é que o Azure Function App ele pode sim usar o disco da máquina onde a Azure Functions está executando, tá ok? E isso vai entrar para o modelo de cobrança de I/O, ou seja, na medida que você vai usando o disco, ele vai sendo cobrado também. Além disso, tem o número de execuções. O número de execuções vai ser somado a todos esses três pontos para a gente chegar num estágio de cobrança onde o Microsoft Azure vai fazer um cálculo para saber se você atingiu 1 milhão de execuções ou mais de 400 mil gigabytes por segundo.
Mas antes de chegar em tudo isso, sim, esse preço que está aqui de R$ 0 ou $0, para quem estiver sendo cobrado em dólar, é gratuito. Ou seja, quando você decide utilizar um Azure Functions, até que você ultrapasse 1 milhão de execuções ou 400 mil gigabytes de consumo de recursos por segundo naquele mês, você não vai ser cobrado por nada, tá? O que isso representa? Baixo custo operacional e retorno financeiro para a empresa. Isso é muito bom, tá? Então, o que acontece? A partir do 1 milhão quando você passa de 1 milhão de execuções, a partir desse momento você vai ser cobrado. Mas a cobrança ela é muito barata. O custo das execuções é muito barato. Se você pegar mais 1 milhão de execuções para frente, onde você vai ser cobrado por 1 milhão, e você colocar na calculadora do Azure Functions, você vai ver que são poucos dólares a serem cobrados, tá? E sim, isso é incrível, porque a Microsoft, de fato, ela está olhando para os desenvolvedores como potências de desenvolvimento, inovação e transformação digital, tá? Então, por ela estar tendo essa visão do mercado e estar entendendo que os desenvolvedores são, de fato, os transformadores digitais do momento em que estamos vivendo, ela está possibilitando tudo isso e isso reverte também em cima do negócio das grandes companhias, tá ok? Bom, cortando custos com Azure Functions, o que isso representa para a gente? A gente tem o Consumption Plan, só que a gente precisa entender que dentro do Consumption Plan, além do poder de escala horizontal, escala vertical, poder de elasticidade, de computação, a gente tem um limite de 5 minutos por execução de timeout, tá? O que isso representa? A Azure Function ela foi desenvolvida com o intuito de ser rápida para executar e ter pouco tempo de janela de execução, ou seja, ela precisa ser rápida. Então, ela não pode entrar num loop infinito de execução, ou seja, toda Azure Function tem um timeout de 5 minutos por execução, tá ok? Então, além disso, a gente também pode limitar uma cota diária. Isso tudo eu vou mostrar no portal para vocês, tá? Essa questão da limitação da cota diária. Sim, a gente tem uma redução de custos, né, operacional, porque a gente tem menos chamada Azure Functions, porque a gente não é todo momento que a gente está executando Azure Functions, de modo contrário do que a gente teria dentro de um web app, onde eu tenho uma VM que está rodando lá dentro, né? Essa VM eu também não tenho necessidade de manter, mas ela está executando mesmo que o meu site ou o meu web job não esteja executando nada, ou seja, eu vou ser cobrado de toda forma no final do mês, usando o web app. No caso do Azure Functions, no momento em que a minha function não está sendo executada, eu não estou sendo cobrado. E isso aí representa um retorno financeiro para as companhias. Tá? O tempo de execução eles são mais rápidos para as funções e a gente tem uma redução quanto à exigência de memória, porque as funções elas precisam ser rápidas, elas precisam ser consistentes, elas são stateless e elas têm que usar pouco recurso, porque se você começa a usar muito recurso, você perde o sentido de usar functions pelo simples fato de que no final do mês você vai ter uma cobrança muito alta. Tá? Bom, vamos aqui para uma demo no site do Azure Functions. Bom, a gente já está aqui no portal do Azure, tá? Onde eu vou criar um Azure Functions. Eu vou digitar aqui Function. Ele vai me trazer aqui Function App. Eu vou selecionar o ícone do Function App e clicar aqui no botão Create, tá? Feito isso, eu vou colocar aqui Video Intro as a Function. Tá ok? Vídeo traço intro as a function. Vou deixar aqui selecionar a minha subscription.
Eu vou criar um outro recurso, grupo de recursos aqui, o Resource Group, vídeo-az-function-rg de Resource Group. Isso é um padrão, tá? Que eu normalmente utilizo para identificar os recursos que eu tenho publicados e que eu tenho de uso dentro do Azure. Sim, eu vou selecionar o Consumption Plan e vou colocar esse item aqui no sul do Brasil. Para isso, eu vou selecionar aqui vídeo intro az function storage. Vou pinar esse, vou tirar aqui. O tamanho tá Eu vou tirar esse vídeo aqui porque o tamanho do nome do storage ele impacta, tá, no momento da criação. Então todo storage no Azure ele tem essa limitação, tá, ok? Então eu vou deixar só intro az functions storage, vou pinar essa Azure Function App no meu dashboard e vamos esperar um pouquinho até a nossa function ser provisionada, nossa function app, tá, ok? Enquanto ela está sendo provisionada, eu vou pausar o vídeo e assim que ela for criada, eu volto com vocês. Bom, a nossa function app foi provisionada, né? Como você pode ver aqui, vídeo-intro-az-function, tá? Ela foi provisionada. E agora a gente vai mostrar um pouquinho aqui do que a gente tem dentro do portal de uma function app, dentro do portal do Azure, tá? Bom, a gente começa aqui dentro do Platform Features, onde a gente tem um Application Settings, tá? No Application Settings, assim como a gente tem dentro de um Web App ou de um Web Job, a gente consegue ter chaves de configuração da nossa aplicação, tá? Então, aqui é um cenário perfeito para você colocar as secret keys, ou seja, as chaves secretas da sua aplicação, para que você não precise depender de webconfig ou, no caso, de um appsettings.json. O outro ponto aqui são as properties de uma function. Tudo que você precisa saber de propriedades de uma function está aqui. A URL, quais são os IPs virtuais, aqui não é baseado em IPs, porque a escala pode vir de qualquer lugar do mundo e de qualquer máquina, então colocar uma configuração de Azure Function App baseada em IP, como a gente tem dentro de um Web App, não seria viável para a plataforma de nuvem, tá ok? A gente tem o modo, né, o modo do plano de cobrança que a gente configurou, que é o Consumption. A gente também tem aqui o Deployment Trigger URL, ou seja, a URL que ativa o deployment, ou seja, a instalação de uma function que a gente tenha criado no Visual Studio ou no Visual Studio Code dentro do portal do Azure Function App. Tá? Os usuários de FTP, os caminhos de FTP, sim, a gente pode fazer deploy de Azure Functions usando FTP, tá ok? Resource ID e as informações de localização, Resource Group e as subscriptions. Então, isso aqui é basicamente as propriedades de uma function, tá ok? O All Settings, a gente tem aqui mais uma vez a URL da function, então se a gente clicar aqui, a gente vai ver que a nossa function está rodando, tá ok? Se a gente quiser aprender mais sobre Azure Functions, ele vai direcionar a gente para a documentação do Azure Functions aqui no portal da Microsoft, tá? Nas documentações oficiais da Microsoft, tá ok? O que a gente tem mais? A gente tem o status da função, do Function App, qual é a localização, a subscription que foi criada, o Resource Group. Se a gente quiser mudar o Resource Group, a gente consegue vir aqui nesse ícone de Change e mudar o Resource Group. A gente consegue parar, tá, uma Function App. A gente consegue fazer swap, ou seja, se a gente tiver um slot de desenvolvimento e quiser
trazer a function que está dentro do ambiente de desenvolvimento para o ambiente produtivo, a gente simplesmente, com um clique nesse botão swap, a gente consegue fazer essa troca, né, essa instalação e essa atualização. Eu posso reiniciar a minha app caso aconteça alguma eventualidade, deletar a app, obter o perfil de publicação, ou seja, todas as informações dentro de um arquivo DISO que a gente pode importar isso no Visual Studio, e a gente pode fazer um republish, ou seja, uma republicação através do arquivo de profile, ou seja, do arquivo de perfil de publicação do Azure Functions, tá ok? Vou fechar aqui. Então, o outro ponto que a gente tem para mostrar é a integração de Continuous Integration e Continuous Deployment, tá? Onde eu consigo fazer configurações para o OneDrive, Local Git Repository, GitHub, Bitbucket, Dropbox e repositórios externos, tá ok? Além do Visual Studio Team Systems, ou Team Service, desculpe. Tá? Então, a gente consegue fazer integração para fazer Continuous Deployment e Continuous Integration de funções que estão dentro desses repositórios. Tá ok? A gente depois vai fazer um vídeo somente sobre arquivos ou sobre configurações de deployment, como é que a gente configura, isso usando o Visual Studio Team Services, usando um GitHub, por exemplo, tá ok? Deployment Tools, a gente tem o App Service Editor. O que esse App Service Editor representa? Ele representa uma interface web onde eu consigo ter acesso ao código e à estrutura de pastas de uma function dentro de um function app. Tá, ok? Ou seja, www-root é a pasta interna onde as minhas functions são executadas. Tá? Aqui eu tenho o host.json, que é o arquivo de hosting. Tá? Eu tenho o hosting start, que são as informações aqui de start da minha function, que é o hosting start.html, ou seja, aquela página que vocês viram rodando é essa página aqui. Tá? Então, se a gente vier aqui, por exemplo, num overview e clicar aqui na URL, essa página que vocês estão vendo aqui é a página que está no hosting start HTML, tá ok? Então, se a gente criar, por exemplo, uma function aqui, vamos criar usando C#, a gente vai usar o webhook mais web API, a gente vai criar no create this function e acabamos de criar o HTTP. Opa! A gente acabou de criar aqui o HTTP Trigger C# 1. Tá? Essa é a nossa Azure Functions, que a gente acabou de criar. Bem simples, né? Mas também essa função ela não tem muita utilidade. A função é um template onde a gente vai começar a partir daí desenvolver o nosso código. E se a gente vier aqui no App Service Editor, a gente vai ter acesso aos arquivos dessa function que foi criada agora, tá ok? Se eu quiser apagar essa function aqui, eu consigo? Sim, eu consigo apagar essa function pelo App Service Editor. E se eu pedir aqui para atualizar as minhas functions, essa function foi simplesmente excluída, tá? Beleza, então. O que a gente tem mais aqui para mostrar dentro do Platform Features? A gente tem o Kudo, o Advanced Tools, que é o Kudo. Esse carinha aqui, ele é o servidor, né, de gestão e gerenciamento do environment, ou seja, do ambiente que uma Azure Functions está rodando. Então, a gente consegue ter acesso aos app settings, a gente consegue ter acesso às configurações de deployments, a gente consegue ter acesso ao Source Control Info, ou seja, as informações de controle de versão. Se vocês puderem perceber aqui, ó, opa, eu tenho um arquivo Git. Se eu pego esse arquivo Git para fazer integração contínua, eu também consigo. Tá? Além disso,
a gente tem outras informações e outras configurações aqui, como o Process Explorer, onde ele vai mostrar aqui os serviços que estão rodando dentro do meu Azure Functions, no caso o W3WP. E o W3WP também está rodando um Node. Tá? Mas por que um Node se eu não criei nenhuma function? Porque se você vier a criar uma function usando JavaScript, o JavaScript vai ser interpretado por quem? Pelo Node.js. Então, o serviço do Node.js ele já está aí habilitado e pronto para ser usado. Tá? Se a gente quiser fazer um profiling, a gente consegue fazer o start desse carinha aqui. Tá? Como não tem nada executando e não tem nenhuma propriedade aqui, tá? Nenhuma configuração, na verdade, a gente não consegue ter acesso, mas a gente consegue ter acesso às propriedades de configuração do serviço que a gente acabou de clicar. Quais são as threads que estão executando, quais são as variáveis de ambiente, tá? Tudo isso através do Kudu, tá ok? A gente tem o Debug Console, onde eu vou ter aqui um ls e ele vai me dar toda a estrutura de pastas do root da minha aplicação. Então, se eu der um cd site, um ls aqui dentro, eu vou ver o www-root, que foi o mesmo www-root que a gente viu aqui. Ó. Esse www-root é o mesmo www-root que a gente viu dentro do App Service Editor. Tá? Então, vamos entrar aqui dentro do cd www-root e fazer um ls lá dentro, e aí a gente vai ver que aqui estão os arquivos host.json e hostingstart.html. Tá ok? Além disso, a gente tem várias extensões que a gente pode vir a incluir dentro de um Azure Function App. Por exemplo, aqui em Gallery, a gente vai ter uma galeria imensa de aplicativos que a gente pode integrar dentro da nossa function para a gente ter um poder de gestão melhor, como um Application Insights, por exemplo. Tá ok? A parte de networking. Dentro do networking, a gente tem o Customs Domain, onde você pode customizar um domínio para sua function, ou seja, empresa xyz.com.br, por exemplo, você pode comprar esse domínio e vir aqui no Custom Domain e adicionar esse host aqui através do botão Add Hostname, tá? Então, isso é bem trivial, é bem simples de ser feito. O outro ponto da parte de networking é a parte de Authentication e Authorization. Por default, ele vem desabilitado, como vocês estão vendo aqui, tá? Está off. Eu vou clicar no botão On e o Azure, no caso o Azure Function App, a estrutura de functions do Azure, ele já me traz todas essas possibilidades aqui de integração, como Azure Active Directory, Facebook, Google, Twitter, Microsoft e permitir URLs externas para redirecionamento. Tá? Então isso aqui é bem tranquilo, é bem trivial também de fazer esse tipo de configuração. Além disso, a gente também tem aqui na parte de API o CORS, tá? Como toda aplicação web moderna, a gente sabe que o CORS é um fator fundamental para a gente limitar os acessos às nossas functions, além de autorização e autenticação. A gente também tem o CORS, tá ok? Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. E o API Definition, que ainda está em preview, mas a gente consegue desenvolver aqui toda uma infraestrutura de configuração usando Swagger, ou seja, utilizando as configurações, os padrões de template e tags do Swagger. Dentro da documentação do Swagger você pode encontrar isso, tá? A gente vai conseguir estruturar o acesso externo e as informações e publicar as informações das nossas Azure Functions para os nossos consumidores externos, tá ok? Aqui eu só vou clicar no botão aqui para você ver que ele já cria um template de algumas configurações do Swagger para a nossa Azure Functions App, tá ok? Eu não vou salvar essa configuração, tá? Vou fechar aqui. Eu vou voltar aqui para a nossa Function App. Bom,
Outro ponto aqui que a gente consegue criar proxies reversos, tá? A gente também vai fazer um vídeo sobre o que são proxies reversos, como a gente usa, quais são as funcionalidades e os benefícios de usar um proxy reverso. A questão de slots, que é o que eu falei mais cedo, onde a gente consegue criar slots de desenvolvimento, slots de homologação, slots de produção, por exemplo, onde a gente vai, à medida que a gente vai, na verdade, testando as functions e validando que elas realmente estão funcionando, a gente faz o swap entre esses ambientes, tá ok? Bom, pessoal, eu vou criar mais uma function aqui, não vou dar nome para ela, tá? Mas a gente precisa ainda ver só mais 3 itens aqui, que são os itens de integrate, tá? Onde a gente vai trabalhar e configurar todas as integrações que essa function vai fazer. Tá? Se ela vai se integrar com um Logic App, se ela vai integrar com o Storage Blob, o Storage Queue, se ela vai integrar com o Service Bus, DocumentDB, enfim. Qual é o tipo de integração que essa function vai fazer? Além disso, a gente consegue fazer algumas limitações de quais verbos essa function consegue trabalhar. Tá? O outro ponto aqui é o ponto de manage, ou seja, de configuração dessa function. A gente consegue desabilitar a function, a gente consegue deletar a function. Essa function não era o que eu queria deletar essa function. Então, está aqui o botãozinho delete, delete app, e aí a sua function vai ser deletada. Tá ok? Aqui são as chaves de autorização, tá, da sua function. Tá ok? Então, aqui são as chaves de autorização de execução da function e são as hotkeys, que são as chaves de autorização do function app. Tá ok? São coisas bem distintas. Tá? O function app, a gente pega essas chaves para fazer autorização no Swagger. Tá? E o function key, a gente tem a chave de execução, autorização para executar aquela function dentro de um app. Tá ok? Monitor, aqui é um monitor bem básico, mas através dele a gente consegue já identificar alguns pontos, não tem nenhum dado, porque a gente não está utilizando as functions, ou seja, ele não tem dado para mensurar o que está acontecendo, mas a gente consegue saber um log de chamadas da nossa function, ou seja, um invocation log. Tá? Quais são os detalhes da chamada que houve? A gente consegue ter um live stream, live event stream, a gente consegue identificar qual é o volume de informação e de stream que está chegando para aquela function, tá ok? Bom, pessoal, o que eu tinha para mostrar sobre Azure Functions de introdução era isso, tá ok? Eu convido você a dar um like no nosso canal, tá ok? Se inscreve no nosso canal também para você ser notificado dos próximos vídeos. E na próxima semana a gente vai lançar um outro vídeo já de várias implementações sobre a ótica de utilização do Visual Studio para a gente ter uma noção de como a gente consegue desenvolver Azure Functions utilizando todo o cenário de produtividade que o Visual Studio consegue nos entregar. Tá ok? Bom, muito obrigado pela sua atenção. Essas são as redes sociais com as quais vocês podem entrar em contato comigo. Muito obrigado e mais uma vez lembrando, dá um joinha no canal para ajudar na contribuição e na divulgação dos vídeos e se inscreve para vocês serem notificados dos próximos vídeos, tá ok? Até a próxima e valeu!